A paz de Deus para toda a Irmandade, para os ouvintes. Estou eu nessa tarde de domingo. Eu quero contar um testemunho maravilhoso que aconteceu comigo. Querida Irmandade, eu vim de outra denominação. Eu passei 20 anos, era batizada e estava nessa denominação. Mas sempre visitando a congregação. Porque meu marido, meu esposo, ele é da congregação. E eu sempre visitando com ele, mais firmada na outra. Mas faz 3 anos que Deus me despertou, e por eu visitar muito, Deus me chamava diretamente, dizia que estava em outra denominação, mas que Deus tinha um chamado para mim nessa igreja, Congregação Cristã do Brasil. E Deus falou muito comigo, eu não dava voz, eu não dava ouvido à voz de Deus. Aí nessa pandemia eu estudei muita Bíblia, tive ajuda mais de alguns anciãos, e estudando e pedindo a Deus confirmação. E eu tinha algumas dúvidas, e Deus foi me tirando aquelas dúvidas. Só que ficou a dúvida do batismo. Aí faz 3 anos que eu saí da outra igreja e 3 anos que eu visitava a congregação. Quando foi agora, Irmandade, ouvinte, no dia 20 de maio de 2023, eu desci as águas batismais. Eu fui para a igreja, a central, a igreja aqui onde faz os batismos, na cidade de Hortolândia, que eu moro aqui. E eu estou muito feliz porque eu desci as águas. Irmandade, eu não sabia que tinha um peso em mim. Eu não sentia que tinha um peso. Mas quando eu desci aquelas águas, que eu me batizei, que eu subi aqueles degraus, nossa, eu subi leve, leve, leve como uma pena. Até hoje eu estou leve. E eu não sentia que eu tinha um peso, mas eu tinha um peso. Todas as vezes que eu ia para a igreja, Deus falava comigo sobre o batismo. Ultimamente Deus estava falando muito, Irmandade, mas eu estava dando eu estava dando ouvido, as dúvidas, não a voz de Deus, não estava dando. Mas quando foi no dia 20 agora de maio, eu fui para assistir esse batismo, porque antes de eu ir para a igreja que batiza, eu fui um culto aqui perto, nessa que agora vai ser a minha comum, que está sendo a minha comum. E aquele pregador, ele falou tanto comigo, mas tanto comigo, que tinha uma irmã perto de mim que foi comigo, né? Irmã, sentada, ela disse: irmã, essa pregação hoje foi toda com você. Você percebeu? Aí eu digo: percebi, eu estou aqui maravilhada. Aí eu fui assistir o batismo. Quando eu chego lá, irmãos, ainda eu estava com dúvida. Aí tinha um ancião, né, que estava pedindo, os hinos era com ele, e o outro ancião, mais outro que estava fazendo o batismo, que já estava dentro do tanque. E eu ainda fui e disse assim: se for comigo, que sempre aquele ancião usado por Deus, falando, você hoje que veio, você está aqui, venha descer as águas batismal, para se cumprir aquela obra que Deus tem falado com você e vai fazer na sua vida. Porque toda igreja que eu vou, Deus fala numa obra que tem para fazer e que eu tenho que me batizar. E eu não dava muito ouvido, irmão. Aí pronto, ele falando isso e meu coração não foi aguentando. Aí ainda, o ser humano é fraco. Ainda eu disse assim: se for comigo, meu Deus, que ele chame o hino 260. Mas antes dele chamar, eu me levantei, eu disse: irmã, eu não aguento mais, vamos comigo. A minha irmã, que é minha vizinha, foi comigo. Eu não aguento mais. Quando eu me levantei, aquele ancião, hino 260, louvado seja Deus. Aí eu fui maravilhada. Nossa, me deu aquela alegria no meu coração, Irmandade. Quando eu vou rodeando, que vai chegando no tanque, aquele ancião que nunca nem me viu, não, que nem me conhece. Aí ele falou: você que vai descer as águas batismais agora, Deus vai cumprir a obra que Ele tem tanto falado que vai fazer na sua vida. Aleluia. Aí eu desci aquelas águas. Foi uma paz tão grande que eu senti quando estava descendo, na hora que eu me batizei. Aí foi aonde eu vim perceber que eu tinha um peso. Eu não sabia. Porque quando eu saí de lá, que subi esse degrau, subi leve, 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 como uma pena.
digo, meu Deus, eu não sabia que eu tinha esse peso, porque eu subi tão leve e ainda estou leve. Mas louvado seja Deus, que eu estou muito feliz, porque eu acho essa igreja muito original, amo a doutrina, amo os testemunhos, testemunho edifica muito a minha vida, os testemunhos que eu tenho ouvido. E eu quero falar para os testemunhados, as testemunhadas que vão ver este vídeo, não dê ouvido às suas dúvidas. Dê ouvido à voz de Deus, porque enquanto ainda há tempo. Já pensou esses 3 anos que Deus está apertando, apertando, me chamando e eu sem dar ouvido? Se eu fosse embora daqui dessa terra sem dar ouvido a Deus, o que seria de mim? O que seria, né, irmandade, testemunhado? Então, por isso que eu digo, nós não sabemos o dia da nossa partida. Então, se Deus está te chamando, se Deus quer que você desça as águas batismais, dê ouvido à voz de Deus, porque Ele vai mudar a sua vida, você vai se sentir mais feliz como eu estou, e Deus proverá o que vai fazer na nossa vida. Fica na paz de Deus, e Deus abençoe, e Deus seja louvado. Amém?